Olá pessoal, olá amigos, sejam bem-vindos à oitava aula do curso Freios e Bridões, Uso de Embocaduras 2.0. E nessa aula eu quero falar um pouco sobre o balanceamento e o equilíbrio dos freios, que é muito importante vocês conhecerem, você saber sobre esse equilíbrio, sobre o balanceamento de um freio, na hora de escolher, para você escolher um bom freio, porque o que acontece, normalmente bons freios no mercado, você já compra um freio bem balanceado, um freio bem equilibrado. Os freios importados, normalmente eles vêm bem equilibrado e bem balanceado. O que acontece muito é se vocês comprarem um freio com uma qualidade bem inferior, um freio que não foi muito bem construído, e às vezes você pega um freio desequilibrado e se acaba atrapalhando um pouco, porque às vezes o freio ele acaba sendo torto, ele acaba não quando você coloca ele na posição que é para ele ficar de descanso na boca do cavalo. Porque o que acontece? Quando você alivia a sua rédea, alivia a rédea do seu cavalo, é para esse freio voltar numa posição normal, numa posição de descanso, para que esse freio não fique incomodando, não fique pegando o tempo todo na boca do seu cavalo. O freio ele é construído para ele pegar e para ele encostar somente quando você aciona a sua rédea. Quando você aciona a rédea, aí sim é para ele ter a ação e a função desejada, a função de que ele foi construído, para aquilo que ele foi construído. Se ele é um freio que é um freio como eu mostrei no vídeo anterior, que é um freio para pegar no palato, ele só vai ter que ter essa ação de pegar no palato quando você aciona essa rédea. Não é para ele estar pegando no palato o tempo todo. Se é um freio para ter ação nas barras, só é para ele pegar na barra quando você aciona, não é para ele ficar pegando o tempo todo. Isso acaba incomodando o cavalo, e acaba até, ao invés de você ter um freio para você se comunicar com o seu cavalo, você não vai ter comunicação nenhuma, porque esse freio vai estar pegando o tempo todo. Então não é para o freio ficar pegando, é para ele ter ação desejada na hora que você encosta na rédea, na hora que você precisa dessa comunicação, você precisa mostrar, se comunicar para poder ter essa ação. Então por isso a importância de um freio bem construído, a importância de um freio bem equilibrado, tá? Para que você tenha o máximo de resultado com o seu cavalo, seja para passeio, seja para trabalho, seja para competição, enfim, é muito importante conhecer o equilíbrio de um freio. Então para isso eu vou mostrar um pouco como inspecionar se um freio é bem equilibrado. Então, novamente eu vou estar mostrando esse freio para vocês. Ele é um freio muito bem construído, tá? Ele é um freio construído artesanal, ele é um freio de ferro e ele é um freio muito bem construído, porque ele tem o que eu já mostrei no vídeo anterior sobre o ângulo da perna, tá? Mas com esse ângulo ele acaba sendo um freio. Eu vou mostrar dessa forma aqui, bem equilibrado. Por que ele é um freio bem equilibrado? Note que ele é um freio que ele está para trás, o bocal está para trás, está em descanso. Quando eu aciono a rédea é que ele vai encostar no palato. Quando eu aciono a rédea é que ele vai dar o sinal no palato. Então, ele é um freio que descansa na minha mão, tá? Então, ele estando com a rédea solta, normalmente a rédea pesando, ele vai ficar até aqui nessa posição. Estando com a barbela aqui, ele vai ficar até nessa posição, melhor ainda na boca do cavalo. Então, vou soltar e ele não vai para frente. Tá? Se ele fosse um freio que ele tivesse o bocal nessa posição, você imagine quando eu acionasse a minha rédea, aonde já estaria essa ação do palato. Então, como ele é um freio de um porte alto, que a ação dele basicamente é no palato, uma vez que ele tem uma espessura mais grossa nas barras. Então, a ação desejada, a ação que eu quero é exatamente no palato. Então, o que acontece? Ele é um freio bem equilibrado. Novamente, o que é um freio equilibrado? Vou colocar ele na palma da minha mão,
tá? E ele ficou numa posição correta, numa posição ideal que ficaria na boca do cavalo, que descansaria na boca do cavalo. E quando eu acionar a minha rédea, ele vai ter a ação desejada, que é justamente a do palato, a de encostar, é de passar essa informação no palato, né? Pressionar o palato juntamente com a barbela, né? Que vai ajudar nessa pressão, para ele ter a ação desejada, tá? Outra coisa, na questão de fabricação, de construção do freio, nota que aqui ele é aberto, ele não é reto, então ele fica bem posicionado na cabeçada, não fica encostando. Tomem cuidado na hora de montar o freio na cabeçada para não montar ele assim, com esse lado para dentro, porque se montar com o lado para dentro, ele vai ficar pegando o tempo todo, encostando o lado do seu cavalo e vai incomodar seu cavalo. Então ele é um freio que também ele teve, a pessoa que construiu teve esse cuidado, né? Um freio bem construído, então é um freio aberto aqui para não ficar encostando, incomodando, pegando o cavalo. Então ele tem esse equilíbrio que eu preciso para que ele não fique pegando o tempo todo na boca do meu cavalo, que ele só vai ter ação. Puxei, ele vai ter ação, vai pegar no palato do cavalo juntamente com a barbela, soltei a rédea, ele vai voltar na posição. Claro que não vai ficar balançando aqui, mas ele vai e vai voltar na posição. Então, esse é um freio bem equilibrado. Então, quando vocês forem comprar um freio, presta bastante atenção com relação ao equilíbrio do seu freio, tá? Esse outro freio também, que eu mostrei anteriormente, que é um freio catedral, ele também tem um bom ângulo de perna, porém ele é articulado. Já esse freio, note o quanto ele fica, claro que ele vai estar preso na barbela, mas note o quanto ele fica para trás. Então, se imagina se isso aqui fosse ficar pegando o tempo todo na boca do cavalo, que incômodo seria. Não tem cavalo que aguente o negócio desse aqui pegando o tempo todo na boca. E é por isso que é um freio bastante utilizado na rédea, porque normalmente a rédea, os treinadores, os competidores utilizam uma rédea solta, não fica pegando o tempo todo na boca do cavalo, só pega quando realmente precisa da ação. Então os cavalos são treinados, são preparados para isso, né? Então quando precisa da ação é que eles pegam. Então ele é um freio que ele fica, se eu soltar, é claro que por ele ser articulado ele vai deitar de vez na minha mão, mas na cabeçada ele vai ficar nessa posição. Ele só vai encostar no palato, tá? Vai pegar toda essa ação, tudo isso aqui que você está vendo, somente quando eu aciono a minha rédea, tá? Então, isso aqui é muito importante no equilíbrio de um freio. Também um freio bem construído, ó, note que também ele tem essa abertura, né? Um freio bem construído, ele também é aberto aqui, ele tem um bom ângulo de perna, então ele é um freio muito bem construído, um freio bem equilibrado, tá? Então, com relação ao equilíbrio do freio, a inspeção de freio seria basicamente isso. Com relação à construção de freio, a equilíbrio de freio, na hora de você escolher o melhor freio para o seu cavalo, é dessa forma que eu escolho meus freios, faço essa inspeção de equilíbrio, essa inspeção se for um freio articulado, para ver se está tudo certinho as medidas, se está batendo, está fechando por igual, né? Porque é muito comum ver pessoa que escolhe o freio pela beleza, né? Normalmente achei esse freio muito bonito, comprei para o meu cavalo. Outro ponto importante, né, é quando colocar o freio. É muito comum vir também, meu cavalo estava muito pesado, enfrentando o bridão, então coloquei logo um freio para conseguir dominá-lo, né? Porque isso aí você não vai ter um resultado satisfatório. Então é isso aí. Com relação ao freio, né, nessa oitava aula, era isso que eu gostaria de estar passando para vocês, tá bom? Então a gente vai para a nona aula, que eu vou estar mostrando a estrutura de um freio. Eu falei dos pontos de ação do freio e agora vou estar mostrando um pouco da estrutura de um freio, tá? Vou também, na próxima aula, vou estar deixando um gráfico sobre a estrutura. Então, vamos lá
para a nona aula do curso Freios e Hibridões, Uso de Embocaduras 2.0.